No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022. Receba aí um abraço, o meu muito obrigado pelo carinho da sua audiência de sempre. Quando o Senhor Jesus, ele chegou à cidade de Nazaré, onde fora criado, diz o texto aqui de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 diz que ele ensinava nas sinagogas, ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado, diz o versículo 15. O versículo 16 de Lucas 4 diz que quando ele chegou à sua própria cidade de Nazaré, ele entrou num dia de sábado na sinagoga e era segundo o costume dele, e levantou-se para ler. Veja que interessante. No versículo 17 diz que foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu, achou o lugar que estava escrito, ou seja, ele procurou a palavra que ele ia ler. Verso 17, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. O que estava escrito? Verso 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, e cerrando o livro, diz aqui o texto, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Ele leu essa passagem, se sentou enquanto as pessoas olhavam para ele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das suas palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? Na sua cidade, no meio dos seus, ele inicia o seu ministério, mas ele fala uma palavra que eu quero refletir um pouquinho só com você nesta oportunidade. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito de Yahvé está sobre mim. O Espírito do Eterno está sobre mim. Ele cita Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E ele cita essa passagem, porque o Senhor me ungiu a pregar. Ele diz, essa escritura, isso que falou o profeta Isaías, está se cumprindo diante dos vossos ouvidos. Diante dos vossos ouvidos. Ele, a partir de então, começa o seu ministério a pregar, a curar. Mas, Tony, o que isso tem a ver com a unicidade de Deus? É que o Espírito, presta atenção, do Senhor está sobre mim. E aí, se você estudar um pouquinho que seja sobre a palavra, essa preposição, sobre essa palavra, em alguns dicionários você vai ver sobre o que significa em lugar de, em nome de, a etimologia da palavra, a origem da palavra sobre, deriva do latim super. E aí vai, você pega ali o dicionário que você vai ver, deriva do latim super, e aí vai falando, estudar um pouquinho sobre essa flexão do verbo sobre na primeira pessoa. E aí você vai entender que ele está falando que o Espírito de Deus estava. E aí ele vai dizendo, vai ensinando que aquele ser que estava diante dos vossos olhos, estava nele o Espírito do Eterno, naquele corpo ali. Eu ouço muitas vezes, como é que se diz, alguns ministros dizendo, não, mas Jesus tinha um espírito humano. Veja a que ponto que chegou as definições teológicas. Aliás, é a definição teológica mais comum, dizer que o espírito que Jesus tinha era um espírito humano, 100% humano, Mas a gente vê que ele fala, não, que está em mim, o Pai está em mim. O Pai está em mim, entende?
e eu estou no Pai, sair do seio do Pai. Você vai entender melhor quem é Cristo. Você vai compreender quem é o Senhor. A autoridade, os milagres que ele realizou, os feitos grandiosos que ele fez, e outorgou a todos nós fazer a mesma coisa. Pedro vai dizer, numa das suas cartas, que ele nos tornou participantes da sua natureza divina, ou seja, além dele ter realizado todo esse processo, ele nos fez participar dessa sua natureza. Assim, Pedro diz, assim como ele participou das nossas coisas, da nossa condição, nos permite participar da condição dele também divina. Veja quão profundo é ser um filho de Deus, e muitas pessoas ignoram isso. Mas voltando aqui o tema para nós encerrarmos, eu sei que esse é um assunto que requer mais tempo, mais empenho, mas se fosse o contrário, não seria o minuto da unicidade, tá bom? Então, o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha, isso é muito interessante. Não quer dizer que ele tinha um espírito humano e que o Espírito do Pai, a partir de agora, entraria nele para fazer as coisas. Não é nada disso que ele está falando. Ele está falando, a partir de agora você vai ver qual é o Espírito que atua sobre mim. Tanto é que ele vai dizer lá em Mateus 12, se não me falha a memória, ele vai dizer, os caras chamam ele de Beelzebu, porque ele estava fazendo justamente esses milagres. Ele estava fazendo justamente o que ele disse que ia fazer, e os caras estavam falando, ele está fazendo isso, ele expulsa o demônio, faz, liberta, cura, mas porque ele tem o espírito do diabo. E ele falou, olha, todo pecado dos homens é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa jamais terá perdão. Então veja que o que é interessante nós analisarmos isso, porque estavam atribuindo o que fazia o Espírito de Deus, o que o Espírito Santo realizava. O Espírito que habitava naquele corpo era o Espírito Santo. O Espírito que habitava naquele corpo físico era o Espírito Santo. E ele está falando, todo o pecado é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Atribuiu, o que ele está dizendo ali? Você está atribuindo os feitos de Deus ao diabo. Deus está realizando, você está dizendo que é o diabo. Então veja, mais uma prova de que o Espírito que habitava naquele corpo é o Espírito do Eterno, o Espírito Santo que habitava naquele tabernáculo. Eu vou colocar o meu tabernáculo no meio de vocês. Ô glória! Nós voltaremos amanhã, que Deus abençoe. E não esqueça, o nosso livro está à disposição de quem ainda deseja comprar, poucas unidades, agora já tem menos de 40 e está lá. Vai ficar na editora, depois não tem mais compras online, depois não tem mais livro. Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Este link que está aqui na descrição é o link novo, onde você pode adquirir o livro de qualquer parte do Brasil. E aí você vê, simula lá quanto que vai ficar o frete. É uma chance para quem ainda não adquiriu. Um conteúdo que traz essa mensagem importante, que você pode dar de presente para alguém. E, enfim, está à sua disposição. Tá bom, meu amado? Um forte abraço, excelente dia para você e nós voltaremos amanhã, se Deus quiser. Minuto da Unicidade.